Nossa palestrante é mais alta, eu estou mais baixinha aqui, mas acho que vocês conseguem me ver. Então, uma boa noite a todos e todas. É com alegria que a Sociedade Espírita Renovação recebe a cada um de vocês nessa noite. E antes da gente fazer a nossa prece, vou passar alguns avisos rapidamente. Meu nome é Patrícia, sou trabalhadora da casa. A gente tem aqui na Sociedade Espírita Renovação alguns grupos de estudos, são realizados nas terças e quartas à noite, a partir de 15 para as 8, 19h45, e também aos sábados à tarde, a partir das 2h30. Então, aqueles que se interessarem, fiquem à vontade para comparecer, são grupos bem fraternos, bem tranquilos, onde a gente vai ter aí um acesso a um estudo sistematizado da doutrina. Contamos também com um grupo de costura, que a gente chama de Caritas, que faz um trabalho caritativo nas terças-feiras à tarde, e todos também que queiram estão convidados a participar. Ofertamos também um plantão de passe todos os sábados, entre 17h30 e 18h30, de forma ininterrupta, mesmo em feriados, finais de ano, carnaval, todas as datas, estamos sempre com equipes para atendimento. E nos sábados também, nesse mesmo horário, ofertamos um atendimento fraterno para aqueles que assim desejarem, bastando que se informem, né, que solicitem esse atendimento. Teremos um seminário no dia 29 de março, pela manhã, às 9 horas, das 9 ao meio-dia, e com o tema O Centro Espírita. Todos estão convidados, para aqueles que já conhecem a doutrina, nós vamos conversar, e para aqueles que não conhecem, também vai ser uma oportunidade para entender todas as dimensões que um centro espírita tem. Ele não se resume apenas àquilo que nós encarnados às vezes enxergamos, né? O trabalho da espiritualidade no centro espírita, ele é muito grande, e nós vamos conversar de que forma nós podemos colaborar com esse trabalho enquanto aqui encarnados. Então, ficam convidados para o dia 29 de março. Vou fazer a prece e depois vou apresentar a nossa palestrante. Então, vamos serenar nossos pensamentos, voltando ao Pai, toda a nossa alma, nossa energia, pedindo que Ele nos abençoe, que através do Mestre Jesus, governador do orbe, e que trouxe a nós tanto conhecimento a respeito do amor e da nova forma de encararmos a dor, que será o objeto da nossa palestra. Nós pedimos, Pai, que nos envolva na sua imensa paz, no seu amor, e que a espiritualidade superior, os espíritos superiores que dirigem esta casa, possam estar conosco, nos auxiliando na compreensão do tema, auxiliando a nossa palestrante e nos envolvendo em paz, amor, generosidade, sentimentos de perdão, todos aqueles que devemos, nesta caminhada terrena, desenvolver. Então pedimos, Jesus, que nos abençoe e que fique conosco, hoje e sempre. A nossa palestrante é a Ângela Graciela de Oliveira Schroeder, trabalhadora da casa vinculada ao Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Curitiba, onde atua como membro do Conselho Deliberativo, diretora do Departamento de Estudos, monitora de grupos de estudos e também realiza palestras, né? E colabora também com a Federação Espírita do Paraná, fazendo palestras e coordenando o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Além disso, integra a equipe das visitas guiadas à nossa sede histórica, né, da FEP. Profissionalmente é cirurgia dentista e professora universitária. Então, a Ângela vai falar sobre a dor em nossas vidas. E seja muito bem-vinda, Ângela. E eu passo por
quando vou abordar o assunto, dor, sofrimento, aflição, que quem não tem isso na sua vida pode ir para casa, dormir sossegado, que não precisa ficar aqui na casa espírita. Até hoje, em nenhum momento, nunca ninguém saiu. Por quê? Porque a dor faz parte das nossas vidas, né? Não é um privilégio da minha, nem da sua, nem da sua. Em algum momento, a dor nos visita. E nós vamos conversar sobre o benefício de sermos visitados por essa visita, às vezes indesejada, que não gostamos muito. Porque, principalmente, se nós estamos no momento, atravessamos agora um momento de sofrimento, um momento de dor, a gente fica, às vezes, nos questionando, né? Por quê? Tudo eu? Por que comigo? E aí, a gente aprende a buscar consolo sempre nas palavras de Cristo. E aí você escuta isso, está passando por um momento de turbulência, de dor, sofrimento, vai lá e abre o Evangelho. Tá? E aí você abre bem nessa parte que diz assim: felizes os aflitos, que serão consolados. E a gente fica só na primeira parte, né? Felizes os aflitos, da onde felicidade em ter aflição. Ou você pode abrir o Evangelho e cair numa parte que eu acho até pior. Veja bem, você está sofrendo, passando por um momento difícil da tua vida, e você abre o Evangelho e lá está escrito: eu vos disse tais coisas para tende paz em mim. No mundo tereis tribulações. E a gente esquece de ler o restante. Quer dizer, o próprio Cristo nos avisou que teríamos tribulações, teríamos sofrimentos. Só que a gente esquece da segunda sentença dessa frase, que diz: coragem, eu venci o mundo. Então a gente tem que tentar entender que, apesar da dor, sofrimento, aflição, como você queira chamar, eu sei que se a gente for buscar a definição, cada uma delas terá uma especificidade diferente, mas eu vou tratar o sofrimento, a dor, a aflição num pacote só, algo que nos causa um desconforto. E se você gosta um pouco de ler, já deve ter ouvido falar de um autor chamado Leon Denis. Ele tem um livro que eu adoro, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz ali, no seu capítulo 14, 15, tudo o que vive nesse mundo, natureza, planta, animal, ser humano, tudo sofre. Esta é a lei do universo. Mas tudo foi criado por Deus com a sua amorosidade, a lei do universo, como diz o Leon Denis. E por amor foi que Deus formou os seres. E aí você fala, como é que na mesma frase, dor, sofrimento, e foi criado por amor. A gente fica pensando ali. Então vamos pensar juntos. O que é aflição? Definição do dicionário: dor, aflição, sofrimento, aflição, perturbação, algo que te incomoda. Se a gente começar a ler a definição, a gente já fica aflito só de buscar essa definição no dicionário. Mas eu vou fazer um outro convite a vocês. Para nós, espíritas, qual seria a definição de dor? Na verdade, nós teríamos que olhar para o sofrimento e para a dor e enxergar oportunidades. Oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Mas para que a gente entenda isso como oportunidade, faz-se necessário que a gente aceite esta lição, entenda, compreenda isso para que possa aceitar. Porque quando a gente compreende o motivo da aflição, do sofrimento, não digo que a gente aceita, talvez a gente no primeiro momento não se revolte mais. E aí a gente possa, em outro momento, aceitar essa lição, porque você saiu da sua casa na noite de hoje para vir à casa espírita para ouvir uma frase que se encontra também nos livros da codificação, que diz que cada criatura tem a aflição que merece. É difícil a gente aceitar isso, né? Pensa, você está lá machucada,
um sofrimento com dor, e alguém diz que você está tendo o que você merece. Puxa, isso é duro, né? Principalmente quando a gente passa por essas situações. Cada criatura tem a aflição que merece. E aí, como a doutrina espírita não poderia ser diferente, ela é ciência, filosofia e também religião, eu vou pegar uma frase de um filósofo que eu gosto muito, chamado Epiteto, que ele diz assim, que as coisas são apenas como imaginamos que são. E aí, olha, a nossa imaginação, eu não sei a de vocês, mas a minha imaginação é muito boa. Tem alguma mãe aqui na noite de hoje? Vocês são mães. Toca o seu filho saiu para ir numa festa. Estão vendo o cenário? Seu filho saiu para uma festa, você é a mãe, ele não está em casa. Toca o seu celular de madrugada. Alternativas. Letra A. Você, desesperada, aconteceu alguma coisa com esse menino. Letra B. Ele está ligando para dizer que a festa está muito boa. Ele prometeu chegar às 3, vai chegar às 5, para eu não ficar preocupada, ele vai me ligar mais tarde. O que a gente pensa? Letra A. Não sei vocês. Eu é letra A. E aí eu lembro desse filósofo. As coisas são apenas o que nós imaginamos que são. Você quer ver? Não sei se vocês ouviram que eu profissionalmente, né? Eu sou cirurgiã dentista. Eu quero que vocês imaginem vocês sentados na sala de espera do dentista e aquele barulhinho suave. O que vocês imaginaram? Nossa, ela está tirando lesões cariosas do dente daquela pessoa. A boca está ficando com menos bactérias. Estão pensando isso? Coitada, está sofrendo. Próximo sou eu. Não é isso que a gente pensa? Então, se veja como esse filósofo nos leva a pensar isso, que as coisas são apenas o que imaginamos que são. Como a nossa imaginação é fértil. E muitas vezes a gente imagina bem pior do que é a realidade. E a gente fala, nem sofri tanto, nem foi tão ruim. Por que eu fiquei pensando aquilo, sofrendo com aquilo a semana toda? Porque a imaginação da gente, e é inerente do ser humano, ele ter medo do sofrimento. Recordo muito meu avô, já faleceu há alguns anos, e a gente conversava muito, e uma vez conversando sobre morte. Eu falava, você tem medo de morrer? Ele falava, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de até morrer. Por quê? Porque nós temos medo do sofrimento. Esta é a grande verdade. Nós temos medo do que nos reserva. Mas, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar entender, porque ele vem explicar o porquê dessa dor e o que nós temos que aprender com isso. Lá, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as origens e as causas do sofrimento humano. E diz que as vicissitudes da vida têm uma causa. Nada acontece por acaso, tudo tem uma causa. E continua dizendo que, se Deus é justo, esta causa também é justa. E diz também lá nesse capítulo que muitas vezes essas aflições, elas remontam de tempos que a gente, como ele fala, imemoriais, aonde nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, acabamos nos equivocando, fazendo escolhas não tão assertivas, e agora estamos tendo que colher o que plantamos em outro momento. Gosto também de lembrar que o sofrimento, muitas vezes, como os mestres indianos dizem, esses problemas, esses sofrimentos, eles são despertadores, tentando nos acordar para a vida. Porque basta que tenhamos um problema, uma aflição, uma dor, passamos a entender, passamos a compreender muito sobre aquele determinado assunto. Então, talvez o objetivo do sofrimento não seja castigo, mas seja evolução, despertamento. Então, vamos despertar da dor para a dor, aprender com aquela lição.
Porque vocês já devem ter ouvido que nós habitamos um mundo de provas e expiações. O que é mais comum no nosso mundo? O amor ou a dor? Ainda é a dor. O que predomina no nosso mundo? O amor ou o mal? Ainda predomina o mal. Mas vocês também já ouviram que estamos passando por uma transição. O nosso planeta está evoluindo, está melhorando. Por quê? Porque cada um de nós está dia a dia se melhorando. E ele está desse jeito porque ele é habitado por mim, por você, por todos nós, esses espíritos ainda retardatários, e aí a gente entende o porquê que muitas vezes a dor é a lição que precisamos para ouvir aquele despertador. A gente não tem vontade de botar o despertador na soneca e dormir mais um pouquinho, então talvez seja a hora da gente despertar. Mas vamos pensar juntos. Será que a dor ela é um bem ou ela é um mal? Se ela é um bem, por que a gente a considera indesejável? E se ela é um mal, por que Deus, que é justo, permite que ela nos atinja? Será que a dor ela é uma punição, algum tipo de castigo que nós estamos pagando? Mas por que ela atinge também pessoas que a gente considera boas, justas? E talvez a grande resposta que tenhamos que tentar sair da noite de hoje daqui seja esta pergunta: diante da dor, qual atitude assumir? Atitude de revolta? Atitude de submissão? Eu fui lá na casa espírita, ouvi dizer que habitamos um mundo de provas e expiações, que todo mundo sofre, que aqui é assim mesmo, então a gente cruza os braços e submete-se a isso? O que nós temos que fazer com relação a isso? Vamos lá no Evangelho e vamos tentar entender de que ângulo olhar esse sofrimento e essa dor. Porque lá no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos explica um subtópico dizendo que toda vicissitude, ou seja, todo sofrimento, pode ser visto de dois ângulos. Em vista da encarnação atual e em vista de uma encarnação passada. Eu não sei vocês, eu sou do interior do Paraná. E lá no interior a gente tinha um ditado assim, né? Quando alguma coisa ia acontecer. Mas, ó, nós somos da mesma terra. Eu devo ter jogado pedra na cruz quando era criança para acontecer isso. Já ouviram falar isso? Então a gente sempre fala dessa maneira. Então vamos tentar entender o que o Evangelho nos diz. Se eu estou sofrendo, é em vista desta encarnação ou de uma outra encarnação. Aliás, sinto muito decepcionar vocês de novo. Segundo os espíritos, 90% dos nossos sofrimentos é devido a essa encarnação mesmo. A gente sempre acha que está pagando grandes dívidas de outra vida, mas diz que 90% do nosso sofrimento é ainda débitos que nós adquirimos nesta vida. Então vamos pensar, em caso de eu estar sofrendo, estar com uma aflição devido a esta encarnação, o que eu devo me perguntar? No caso de uma doença, será que eu não me descuidei com a alimentação? Será que eu fiz aquela dieta que o médico recomendou? Aquelas caminhadas 3, 4, 5 vezes na semana? Será que eu fiz tudo certinho? Será que eu tomei todos os remédios recomendados? E as sessões de fisioterapia? Será que eu não me dei alta antes do momento? E aí aquela dor, aquele sofrimento por causa de uma doença é a consequência das minhas escolhas? Será que eu vou ao médico? Porque a grande, né? Meu pai falava assim, não vá no médico porque ele te arruma uma doença. Tá bem? Vá no médico que você sai doente de lá. Será que essa eu não vou, daí eu não vou ter nada de recomendação? Então, muitas vezes nós vemos que a nossa dieta, os nossos hábitos, as nossas escolhas acabam nos levando à doença. Isso está lá no Evangelho. No caso de um filho, que não tem coisa que doa mais do que um filho, concorda comigo? No caso de um filho, fazer uma escolha errada. Será que o bem
a devida atenção, a devida educação, os devidos cuidados necessários para aquele moleque? Será que eu conversei tudo que eu podia com a minha filha, com o meu filho? Será que eu tive tempo? Ou eu falei, vai lá brincar, tá um celular, deixa a mãe aqui, liga a televisão, veja um desenho aí. Será que eu dei toda a atenção para ele? Será que eu conversei? Porque filho é assim, você fala tudo hoje, semana que vem você vai repetir tudo de novo, mês que vem você vai repetir novamente e sucessivamente. Porque se eles aprendessem de primeira, eles não precisavam de pai e mãe. Por isso que o ser humano fica sob as nossas asas, os nossos cuidados, até 20 e poucos anos, alguns um pouquinho mais, né? Então, será que eu dei atenção devida? O Evangelho também nos leva a questionar, no caso remoto de alguma briga na família, alguma desavença, que eu sei que aqui quem está nessa casa espírita, uma casa espírita mais elevada, mais tranquila, ninguém tem problema com a família. Todo mundo, né, Júlio, adora o cunhado, a cunhada, a sogra, mas no caso de uma desavença na família, talvez eu tenha que perguntar e ver a resposta desta pergunta. Será que não fui eu que fui injusta com tal pessoa? Será que alguma atitude minha, que não levou a pessoa a entender errado o recado que eu estava passando? Então se veja quanto questionamento em vista desta encarnação. Mas o Evangelho também fala em vista de uma encarnação passada. E daí ele diz assim, se você foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado duramente ou com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado até do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Então a gente vê causas das nossas aflições desta vida e do outra vida. Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? Talvez agora vocês perguntem, tá, de acordo com outra vida. Você lembra o que você fez em outra vida? Alguém lembra? Tá, como é que eu posso ser responsável e resgatar atos, fatos que eu fiz em outra vida se eu não me lembro? Boa pergunta, né? Como é que eu vou saber? Essa é uma pergunta que se encontra lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 393, exatamente isso. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que ele não se lembra? A resposta é bem longa, mas ela está sintetizada talvez em uma frase. Diz que nós temos a intuição das nossas faltas passadas. Aquilo que é mais difícil a gente seguir em frente. Aquilo que é mais difícil da gente de esquecer, de perdoar. Alguns é o orgulho, outros é o egoísmo, outros é o rancor, outros é a mágoa. Então, nós sabemos, diz que no fundo da nossa consciência, aonde é mais difícil e por que nós estamos passando por essa situação. Mas raciocinando juntos mais um pouco. Por que o ser humano sofre? Questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec, o codificador, Allan Kardec, fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Ele comparava as respostas de vários lugares dentro do método dele para ver se tinha a universalidade das respostas. Por que o ser humano sofre? E uma das respostas que veio se resume numa frase assim: escolha das provas. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo neste momento porque nós escolhemos passar por esta situação. Pensa você, endividado, muito endividado, aprende que tem que ressarcir o próximo, a sociedade, o outro, com aquilo que você causou de dor, e aí você escolhe passar por uma situação difícil, passar por determinada prova para o teu próprio benefício, para que você fique com a sua consciência tranquila, pague o seu débito com a sociedade, com a família, com todos. Só que daí, para que a gente tire bom proveito dessa lição,
não podemos esquecer de um tópico que está nesse capítulo 5, que se chama bem sofrer e mal sofrer. Então, se eu passo por uma situação de dor, de sofrimento, e fico de mal com o mundo, brigo com todos os meus irmãos, brigo com a sociedade, eu não estou aprendendo a lição que eu tinha que passar. E talvez você se pergunte, então eu não tenho nada para pagar, porque na minha vida tem lá algumas dificuldades, mas nada de muito sofrimento, então eu devo ter sido boazinha em outra vida. Lê do engano. Diz que muitas vezes nós temos 1, 2, 3 encarnações mais tranquilas para que a gente ganhe força para conseguir pagar o débito que nós temos. Então, se você está numa encarnação mais ou menos, não vá se vangloriando, se achando que você já evoluiu, que você já está próximo para o mundo de regeneração, que talvez você está tendo só um tempo para ficar mais forte e conseguir passar por aquele sofrimento, por aquela lição que você tem que passar. Mas lembre-se, nem todo sofrimento é uma reação pura e simples do mal cometido. Lembre que muitos de nós, espíritos ávidos para avançar, acabamos pedindo aquelas provas. E já que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e sendo Deus justo e bom, a causa também é justa. Eu gosto muito de uma frase de um espírito chamado Emmanuel, que vocês já devem ter ouvido. Ele aparecia principalmente para Chico Xavier, ficou muito tempo ditando vários livros, parecia aquele senador romano, acho que vocês devem lembrar da figura dele. Ele tem uma frase muito bonita sobre o sofrimento. Ele diz que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar. Ou seja, no nosso jargão popular, ou é pelo amor, ou é pela... Todo mundo conhece esse jargão popular. Então, aquilo que a gente não aprendeu por bem, pelo amor, muitas vezes o sofrimento bate a nossa porta para que nós aprendamos aquela lição com o objetivo não de punição, mas de evolução, de conseguirmos em diante. Ok, ficou mais compreendido o porquê do sofrimento. Talvez a gente não aceite tudo, mas a gente já começa a brilhar uma lâmpada na nossa mente e entender. Mas como enfrentar, então, a dor? Talvez a primeira coisa que a gente tenha que pensar e entender é que as pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente. O que para você pode não ser nada, para mim pode ser o fim do mundo. Se quer ver uma coisa bem simples, eu chego e cara, para mim não é nada. Agora, eu dei uma batidinha no carro, amassou só um pouquinho a lataria, para mim não é nada. O meu marido é o fim do mundo, amassou o carro, a lataria. Então, as pessoas, colocando um exemplo prático, é essa coisa. As pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente. De repente, passar por uma situação, um problema para você, não é tão difícil quanto para a sua colega. E aí o que a gente tem que ter? Tem que ter compreensão, eu diria empatia. Não olhar para a pessoa e falar assim, reclamar, Patrícia, isso não é nada que está acontecendo com a tua vida, tem tanta gente bem pior com isso. Mas é o pior que ela está passando. É o pior que os ombros dela aguentam passar. Então, a gente tem que ter esta visão que as pessoas passam por experiências de forma diferente. Porque a postura vai depender do entendimento de cada um, do nível de evolução espiritual de cada um. E principalmente de outras duas palavras que eu acho que estão muito relacionadas a como você enfrenta as adversidades da vida. Depende da sua fé, porque quando nós temos fé, nós acreditamos em alguma coisa, a gente sabe, vai passar. Tudo passa, isso também vai passar. E a gente acaba respirando fundo e ganhando fôlego para mais um pouco, para mais um dia. Então a fé determina muito isso e a resignação.
A resignação seria a resignação. Segundo o espírito André Luiz, a resignação ela tem o impacto de anular o sofrimento. Então, o que é ser resignado? É simplesmente cruzar o braço, dizer que é assim mesmo, que todo mundo sofre? Não. Ser resignado é você estabelecer uma relação de paz com a sua história, com a sua realidade. Então, se eu estou passando por essa provação, por esse sofrimento, pare e pense, o que eu tenho que aprender com esta lição que eu não aprendi antes? Principalmente, se você observa que determinados sofrimentos estão sempre vindo à sua vida. Eu estou passando de novo por essa situação. É a terceira vez que isso acontece. Por quê? Porque o que acontece com o aluno quando ele não aprende a lição? Ele passa de ano ou ele tem que repetir a lição? Nós somos alunos nessa escola da vida. Então, quando não aprendemos a lição, temos que passar novamente por ela. Por isso, quando o sofrimento bate, pergunta, o que tenho que aprender? Eu tenho que aprender isso. Então, vamos aprender, vamos ser bons alunos, fazer nosso dever de casa, nossa tarefa, memorizarmos a lição para que a gente possa seguir adiante. Porque não basta simplesmente sofrer para que a gente possa evoluir tanto moral quanto espiritualmente. É indispensável que a gente saiba sofrer, que a gente tire de cada vicissitude, de cada dor, uma lição, uma vivência. Por mais difícil que possa parecer, a gente segue. Diz que cada um recebe a cruz do tamanho e do peso que consegue carregar. Vocês conhecem esse ditado também, não conhecem? Aliás, tem uma chargezinha, uma tirinha em quadrinho bem interessante. Diz que tinha um homem carregando a sua cruz, arrastando a sua cruz, e ele olhava para o lado, olhava para o outro, e achava que a dele era a mais pesada de todo mundo. Ai, a minha cruz é a mais pesada. E aí ele parou e começou a reclamar. Ó Deus, não está vendo? A minha cruz está pesada. Você está me confundindo com o Rambo aqui, achando que eu sou forte para carregar tudo isso? Dá para cortar um pedaço dessa cruz, deixar ela mais leve? E Deus nos deu de presente o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas, né? Nós temos o poder da escolha nas nossas mãos. Está achando que a tua cruz está muito pesada? Corta um pedaço fora, se você quiser. E aí eu lá, reclamona que sou, porque já viu como tem gente que é reclamona? Reclamona que sou, vou lá e corto um pedaço da minha cruz. E aí eu continuo a minha trajetória. Ai, agora a minha cruz está mais leve. Eu consigo caminhar. Passo até assoviando, olhando para o lado, que agora a minha cruz está tranquila. Só que vai chegar um momento na minha vida que para atravessar um precipício, atravessar de um lado para o outro, o tamanho da minha cruz seria exatamente a ponte que ligaria os dois extremos. Só que como eu cortei um pedaço da minha cruz, ficou faltando um pedaço para eu seguir adiante. E para eu seguir adiante, eu vou ter que retornar no caminho, pegar o pedaço da minha cruz que eu cortei, emendar a minha cruz, para daí eu poder utilizá-la como ponte para seguir adiante. O que essa tirinha, essa charge diz? Que a gente tem que carregar aquilo no limite das nossas forças, tentando bem sofrer, tentando aprender as lições, tendo fé, tendo resignação. Então, diante da dor, o que fazer? Buscar a bem-aventurança. Olhe quantos exemplos maravilhosos nós tivemos de pessoas que, frente à dor, o sofrimento, tiraram uma lição de vida. Olha, por exemplo, Beethoven. Por que lembrei dele? Ele é músico, todo mundo sabe. O que aconteceu na vida dele? Um surto. Ele compôs a 9ª sinfonia e ele já estava surdo. O que é a surdez para um músico, gente? Da dor, ele tirou uma bem-aventurança. Braille, percebe? O que ele criou? Uma linguagem de leitura pelo tato. Quantas pessoas passaram pela Terra e a gente pode ver exemplos nos dias de hoje. Lima Dulce, olha o próprio Raul Teixeira.
Deixou de escrever com a direita, reaprendeu a escrever com a esquerda para poder fazer psicografia. Então, diante da dor, do sofrimento que te visita, tira a bem-aventurança. Talvez, antes disso, você tenha que fazer o autoexame, parar e se perguntar: o que eu preciso aprender com essa lição? Que lição que a vida está querendo me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida para que isso não faça mais parte? E nesse questionamento de autoexame, você se pergunte: como que eu me relaciono com Deus? Será que eu sou daquela que lembra de Deus somente quando estou sofrendo? Eu tenho um colega na minha casa espírita, que ele é médico, e ele fala sempre para nós que as paredes dos hospitais já escutaram preces mais sinceras do que muitos templos religiosos. Será que eu só relembro de Deus, ou lembro ou relembro dos momentos de dor, de aflição, aonde eu preciso pedir? Qual é o meu relacionamento com o Criador? É chantagem? Faz isso para mim que eu faço isso. Me ajuda aqui que eu ajudo a caridade lá. Como é o meu relacionamento com Deus? Como é meu relacionamento com o próximo? E talvez a principal pergunta: como é comigo mesmo? Como é a minha vida? Um espírito muito iluminado, que eu gosto muito de ler, ela parece uma mãe firme, enérgica, mais bondosa, que se chama Joana de Ângeles. Ela aparece normalmente pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela diz que a gente deve estudar e se estudar. Então, talvez a primeira proposição é fazer esse exame de autoconhecimento e se propor algumas mudanças. E uma delas, que Joana de Ângeles, esse espírito iluminado, nos convida, de imediato, é a gente propor a nossa higiene mental, se abrindo para o amor. Diz que isso gera saúde, confiança, nos dá força, nos dá equilíbrio para que a gente siga em frente em harmonia durante todo o tratamento que precisamos fazer. Então, no primeiro momento, fazer esse exame de consciência. Num segundo momento, talvez a gente tenha que mudar realmente algumas atitudes. Quais atitudes? A primeira delas, mude a sua atitude mental. Diz que cada mente vive na companhia que ele elege para si mesmo. Qual companhia você está elegendo com os seus pensamentos? Eu tenho pensamentos bons, pensamentos de alegria, de amor, de caridade, então espíritos bons estão me acompanhando. Não, eu sou aquela que maldigo o tempo todo, xingo o tempo todo, reclamo o tempo todo, estou irritado o tempo todo. Que espíritos estão me acompanhando? A gente elege a companhia que a gente quer para nós. Que companhia você quer para você? Como é que eu faço para mudar isso? Vire a chave. Mude o teu pensamento. Mas não é tão fácil assim, concordo. Não é tão fácil. Por isso que a gente usa de alguns recursos. Escute uma música que te remeta à natureza, algo que te faça vibrar diferente. Direcione a sua atenção para coisas positivas, uma oração. Mas já não consigo rezar numa hora dessa. Tenta uma pequena oração, uma página. Pega um livro de mensagens. Não precisa ser um livro se você não consegue se concentrar para ler um livro de 300, 400 páginas. Tem várias mensagens, minutos de sabedoria, o kit que a gente chama, né? Vinha de luz, caminho, verdade e vida. Uma mensagem ali reflita. Só o fato de você ler aquilo, você já direcionou o seu pensamento para algo positivo. E vigie muito os seus pensamentos. Fuja de pensamentos negativos, de pensamentos deprimentes, fuja do desânimo, fuja da indiferença. Já viu que tem gente que se pergunta: o que você quer fazer? Tanto faz. Você quer comer isso aqui? Tanto faz. Sem indiferença, fuja. Olha, eu preferia hoje comer pizza, mas se você está afim de pizza, mas espécie, não fique na indiferença. Fuja do desânimo.
Não deixe pensamentos negativos fazerem morada dentro da sua mente. Afaste-se dos vícios. E quando eu falo vício, eu não estou falando vício de droga, de bebida. Eu estou falando, afaste-se do vício da fofoca, da maledicência, da implicância. Controle as suas más tendências. Evite se reunir e ficar comentando coisas que não levam a nenhum benefício. Ocorridos na internet, coisas desagradáveis. Tenha vontade de fazer a tua renovação moral. Quando você faz essa renovação moral, você está ajudando a si mesmo e ajudando ao seu semelhante. E aí, você pode, com a ajuda da Casa Espírita, se engajar num projeto social. Tenho certeza que dentro desta casa existem vários projetos que você pode ajudar. Eu lembrei da Patrícia falando da costura. Né? Tá lá triste, deprimente, se sentindo abandonado. Venha costurar com a gente. Você vai passar uma tarde diferente, alguém vai comentar do livro, vai comentar de algo que uma palestra que assistiu, você vai virar a chave do seu pensamento. E aí você vai dizer, então, Ângela, eu vou ser feliz? Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar na terra da completa felicidade? E qual foi a resposta? Não, da completa não. Mas você pode ser tão feliz quanto é permitido aqui neste mundo. Você pode se aproveitar dos momentos de felicidade e abastecer o teu recipiente de alegria para que você tenha fôlego para atravessar as dificuldades, as vicissitudes e os sofrimentos. Não seja aquela pessoa que eu conheço, uma que tem na minha família, que quando acontece uma coisa boa, ela desbate na madeira e diz assim, ai, eu nem gosto que aconteça coisa boa, porque depois de uma coisa boa vem 10 desgraças. Aproveite as coisas boas, se encha de alegria, de ânimo, seja tão feliz quanto este mundo de provas e expiações pode permitir a você. E aí, se você não gravou nada do que eu falei durante todos esses 45 minutos que estou aqui conversando, eu vou deixar uma fórmula mágica para você não sofrer mais, para você ser feliz. É verdade, se chama fórmula mágica e não está escondido não, ela está bem na frente da nosso nariz lá, resposta no Livro dos Espíritos da pergunta 257. Diz que é a fórmula mágica da felicidade para evitar sofrimento, evitar tudo. Diz que é muito fácil da gente colocar em prática. Vocês agora, enquanto aguardam o passe, enquanto estão se dirigindo para casa, vocês já podem colocar em prática para não mais sofrer. Você quer ver como é simples? Dome as suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Só aí já seria difícil, mas continua, tá? Não se deixe dominar pelo orgulho, purifique sua alma com bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Esta é a fórmula para não mais sofrer. Dá para colocar em prática? Tá. Vai exigir um pouquinho de esforço? Bastante. Dome suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Eu falo para mim mesmo, não se irrite, tenha paciência. Aí você vai mudar a chave, vai atrair bons pensamentos e vai aprender com as lições da vida. Vai conseguir olhar para o copo e ver que ele está meio cheio, não meio vazio. Vai conseguir olhar para aquele sofrimento que lhe visita e pensar, o que tenho que aprender? Quero ser um bom aluno, quero aprender de primeira, para que não tenha que sofrer a mesma coisa novamente. E aí eu digo, meus irmãos, para finalizar a fala da noite de hoje, com os versos de uma poeta, de uma poetisa que eu gosto muito, que é Clarice Lispector, que ela diz assim, ó, ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. E eu, humildemente, complementaria e diria assim, ainda bem que existe a doutrina espírita, este Cristo Consolador
que vem nos explicar o porquê sofremos, que vem nos consolar e nos dar ânimo para que possamos evoluir, porque apesar de termos sido criados simples e ignorantes, a gente foi criado perfectível. Dentro de nós tem a semente, tem o germe da angelitude. Nós podemos chegar lá. Depende do nosso esforço. Muita paz, muita luz para todos vocês e obrigado novamente pela oportunidade. Um tema desafiador, tratado de forma tão leve, passa tão rápido o tempo, né? Que quando você disse 45 minutos, eu falei, nossa, já. A gente vai encerrar nossos trabalhos com a aplicação agora do passe. Não é obrigatório, aqueles que desejarem receber o passe, aguardem sentados, serão encaminhados para a sala. Então, vamos fazer uma oração final e pedir a Jesus que nos abençoe e nos dê forças para encararmos as nossas dores, os desafios que se apresentam na nossa caminhada. E agradecer muito essa doutrina tão esclarecedora. Agradecer a oportunidade de ouvir esta palestra que nos suscita questionamentos, reflexões, para que possamos mudar no nosso dia a dia, na prática, as nossas atitudes. E dessa forma, tornarmos mais leve o nosso caminho. Agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que tem nos trazido, pelos convites que nos faz há mais de 2000 anos. E nos pedimos novamente que os Espíritos que nos tutelam, que estão sempre conosco, que nos querem bem, nos auxiliem e nos fortaleçam, e que possamos passar pelas dores desta encarnação da melhor forma possível. Obrigada, Jesus. Assim seja. E muito obrigada, Ângela, né? Seja bem-vinda novamente e esperamos contar com você em outras oportunidades. Obrigada.